Só aí, pessoal, estamos começando mais um papo aí para falar daquilo que nos motiva e que é a bola. E como eu sempre falo, contar histórias de pessoas que, direto ou indiretamente, têm o futebol, têm o esporte como um estopim ou até mesmo como uma forma de motivação para a sua área profissional. Hoje aqui é um amigo, muita coisa da história dele eu conheço, ele teve a oportunidade de já fazer uma cirurgia em mim também, alguém da área da medicina, e para mim é uma alegria estar podendo conversar e falar um pouquinho de uma área que a gente não falou muito por aqui. Marinho, eu queria que te apresentasse aí para a galera, fala um pouquinho quem é o Marinho, onde é que o Marinho reside aí, fala um pouquinho de ti, nós vamos lá abrir as gavetas aí e vasculhar um pouquinho da tua história. Salve, Ricardo. Salve a todo mundo que está aí nos vendo. Eu sou o Marinho Búrigo, trabalho em Criciúma, hoje sul de Santa Catarina, na Leve Ortopedia. Sou ortopedista, cirurgião de joelho e médico do esporte. Foi através desse percurso aí que as coisas aconteceram e que eu fui me linkando cada vez mais o esporte que vinha na minha raiz, lá desde as épocas do colégio, sempre fui um praticante de atividades físicas, joguei durante muito tempo futebol de salão, hoje futsal, né? Na minha época ainda era o esporte da bola pesada, e isso acabou sendo o meu percurso formativo até entrar na medicina, e aí as coisas aconteceram da forma mais variada possível, a gente conversa adiante, mas estamos aí, no sul de Santa Catarina, batalhando em nome do esporte, trabalhando com o esporte efetivamente cada vez mais. Nos últimos 7, 8 anos isso se intensificou, isso saiu do âmbito da cirurgia do joelho, que eu atuo há 17 anos em Criciúma na cirurgia do joelho, e acabou se intensificando trabalhando com o esporte. Esse ano a experiência intensificou, além de estar trabalhando no Próspera, na Série A do Catarinense, na Série D do Campeonato Brasileiro, eu também estou como responsável do Caravaggio, do Esporte Clube Caravaggio, que é um clube que passou do âmbito amador para o profissional e subiu da Série C do Catarinense para a Série B do Catarinense. E agora, há 10 dias, contrato assinado com o vôlei do Mampituba para as séries de acesso da Liga Nacional de Vôlei. Vai ser a minha primeira experiência com vôlei. Eu venho há muitos anos trabalhando com esporte amador aqui na região, mas muito com futebol, handebol e basquete. Com o vôlei vai ser efetivamente a minha primeira experiência e a primeira semana foi bem legal. Eu geralmente pergunto para quem eu estou conversando assim, a primeira lembrança que vem à mente quando lembra do esporte, assim, qual é a primeira lembrança, mas tu falou um pouquinho da escola e eu vivi essa história que tu viveu junto em esportes diferentes, mas isso nos motivava muito. E eu queria começar contigo fazendo uma relação que eu estava vendo esses dias aí. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que é que a gente veio de um contexto que o esporte era muito presente. Então, ano de Olimaca, né? Viagem pelo Marista para disputas, jogos escolares, colégio dando bolsa para atletas que se destacavam em outras escolas para vir estudar nos colégios particulares da cidade e tal. E eu percebendo algumas como movimentou, porque geralmente a gente fala do esporte só na formação e atleta profissional, né? E fica nisso, assim, os desejos dentro do esporte. Mas eu observando a nossa cidade, por exemplo, e aí eu comecei a ver que pessoas hoje que são referências em vários setores lá, eu conversei com o Chiquinho aqui, que trabalha com a fisioterapia, conversando contigo, tem o André também, que é otorrino, que jogava junto futsal, jogava handebol. Aí eu comecei a ver que muita gente que hoje é protagonista na cidade era dessa nossa geração, que também era o protagonista no meio do esporte dentro da escola, assim. O esporte estava muito ligado a essas pessoas e que hoje eles são pessoas que estão à frente de várias formas dentro da sociedade, mas contribuindo com a sociedade. O que tu acha que é essa relação, assim, esporte, desenvolvimento da pessoa, mesmo profissional, que vai para uma outra área, assim, essa importância de ser colocado na juventude e na infância dos nossos jovens aí? Ricardo, eu acho que esse é um dos propósitos da minha vida, cara. Na boa, acho que o esporte faz parte da formação do ser, da formação do caráter.
ele tem uma responsabilidade social muito grande. Ele oportuniza coisas para pessoas, às vezes, menos favorecidas, como nós fomos, né? Vamos partir do ponto que nós estudamos em colégios particulares, a gente partiu de uma zona de privilégio que muitos não têm. Então, faz 16 anos, cara, que eu trabalho efetivamente com esporte amador, sempre dando suporte à Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. Eu tive, durante muito tempo, um ambulatório de trauma do esporte voltado à Prefeitura de Criciúma. Ele foi fechado, passou por uma transformação, eu continuo trabalhando ainda na Fundação Municipal de Esporte, porque eu enxergo isso como fundamental, cara. Tu falou aí de vários amigos que a gente tem em comum, que hoje trabalham em segmentos diferentes da cidade. E sim, o esporte é fundamental na formação. A gente sabe que o esporte ele capacita a inteligência das pessoas. Ele faz as pessoas terem maior capacidade cognitiva. Então, independente da zona que isso aconteça, né, do momento, o esporte ele é fundamental no desenvolvimento do sistema músculo-esquelético. Aí vamos lá, vamos começar a falar como médico, não só como a questão de propósito, mas a criança, e isso é um problema geracional que a gente está passando, a gente está aqui gravando para o YouTube, que transformou a vida de crianças e adolescentes. Eles ficam muito tempo em canais de comunicação e internet, e eles não são como nós, que brincávamos na rua. Então, o esporte, de maneira geral, ele é fundamental no desenvolvimento da cognição das pessoas. Cognição é inteligência, coordenação motora, é capacidade para atividades de cotidiano. Isso, então, é o esporte na formação do ser, né, na formação de cada um. E aí, quando a gente começa isso levar para um nicho pequeno de rendimento já na adolescência, na formação de possíveis atletas, aí a gente começa a oportunizar outra coisa para outras pessoas, né? Aquelas que vão desenvolver capacidades físicas vão ter oportunidade. Eu já tive, podemos dizer assim, brigas homéricas em secretaria de saúde, em secretaria do esporte, por ver meninas e meninos perdendo bolsa por uma lesão. E eu ter dificuldade de ajudar esses adolescentes a tratar essas lesões e vê-los perderem bolsa de educação, que é um momento que a pessoa tem oportunidade de fazer uma formação. Então, hoje, o esporte, como caráter social, Ricardo, eu levo como propósito de vida. Eu trabalho, como eu já falei, hoje no esporte de alto rendimento, mas eu continuo, a Leve Ortopedia, ela patrocina, ela ajuda vários projetos sociais na região sul-catarinense com o intuito de oportunizar que crianças e adolescentes tenham a melhor formação em caráter social. Isso não significa que serão atletas, né? Como a gente falou, né? A gente vai falar aqui sobre futebol numa gama, numa área que é um futebol que a mídia não gosta de expor, né? E isso existe também no âmbito do esporte. É muito difícil chegar ao extremo do esporte de rendimento, né? De entrar num circuito mundial, mesmo um circuito brasileiro, atingir resultados importantes em nível de competição. Mas aí vamos lá, vamos voltar para aquilo que é o que a gente gosta, o que é o que tu trabalha e é o que a gente respeita. O esporte, ele tira crianças e adolescentes das zonas de risco, que são as periferias. Se não houver esporte, se não tiver educação, a gente aumenta, a gente oportuniza menos boas oportunidades para a formação de cidadãos. E tu está comentando, a gente teve uma oportunidade que, infelizmente, as gerações novas, no mesmo contexto que a gente estudou, não estão tendo essas oportunidades. Acho que perdeu muito, infelizmente. Acho que a maior perda na sociedade que começou nas grandes escolas, diminuir isso, e claro que se já não tem nas particulares, a pública vai perdendo mais ainda. Eu acho que precisa resgatar isso, mas é algo que fazia parte da gente e que nos
nos motivava para as outras coisas também, né? Mas aí tu pensa num contexto desse que não tem a família já estruturada, e aí você já não tem uma rotina normal, não tem o teu pai te chamando, tua mãe te dando café para ir para a escola de manhã, já não, né? A rotina que nós vivenciamos, muitas das famílias, inclusive essas que estão no esporte, não tiveram isso, e aí você já tem uma dificuldade dessa rotina, você não consegue desenvolver uma rotina de estudo. Então, o esporte ele consegue resgatar isso que, de repente, até a própria família perdeu, mas que joga nesses jovens essa questão da rotina, né, de ter de acordar, de ir desenvolver algo, porque, claro, quanto menos motivação você tem, a pandemia provou isso, né? A gente ficou uma semana em casa, na segunda já não quer sair mais, porque tu vai vindo para trás. Então, o esporte também tem esse poder, assim, mais do que a gente falar de fundamentos ou partes fisiológicas, nessa questão, assim, mais social também. O esporte, de maneira geral, ele oportuniza para aquela criança, adolescente que consegue praticá-lo de rotina, né? A gente pode falar de multigesto até 14 anos, que é para desenvolver toda essa parte locomotora que a gente conversou, mas a partir do momento que ela entra no âmbito de competição, a partir dos 14 anos de idade, ao mesmo tempo isso coincide com um momento de formação psicológica do adolescente, onde é muito importante a, é muito importante a busca pelo ídolo, né, fora de casa, a perda dos referenciais do pai ou da mãe como referência total. E aí no esporte a gente consegue achar esses ídolos, essas referências onde a gente vai se espelhar. E geralmente são bons exemplos, né? E isso é importante, faz parte também da formação do caráter. Tu falou um pouquinho do teu início lá, né, na escola e jogando. Eu estava esses tempos lembrando também da gente no 7 de setembro, indo na fanfarra, saindo de ônibus para ir tocar nos lugares. A música também, a cultura também tem esse papel que é importante. Eu acho que relaciona muito com o esporte também, a questão, né, cultural e musical e tal. Mas tu também tem a influência da medicina dentro de casa também. Então, para ti decidir isso também não foi uma coisa muito distante, já estava próximo para te ter essas escolhas. Mas em que momento, assim, na tua formação, porque muitos entram também na área da medicina pensando que vai para um lado, acaba indo para o outro, como é na educação física. Tu lembra qual foi o momento que tu sempre pensou, não, eu quero fazer medicina, mas eu quero ser voltado para o esporte? Como é que teve algum momento especial nisso? No princípio, Ricardo, eu só pensava em jogar bola, cara. Eu cresci pensando em jogar bola eu com 15 para 16 anos, eu fui convidado para jogar no time adulto da cidade de Criciúma. Hoje eu entendo um pouco o tamanho disso. Fomos eu e o Matheus, tu lembra do Matheus, né? Fomos guindados e convidados para jogar no time adulto. Então eu passei o ensino médio praticamente jogando já com adulto campeonato estadual em Santa Catarina de futebol de salão. E aí vem um detalhe importante, eu tive vários convites para jogar campo, mas eu era completamente apaixonado pelo futebol de quadra, pelo futebol de salão. Então até o meu terceirão eu não pensava em outra coisa a jogar bola mesmo, cara. Eu jogava e competia valendo campeonatos estaduais. Aí, na época, não tinha ainda a Liga Nacional de Futsal, e eu tive que fazer uma opção, e acabei, na época, a gente também não tinha estruturas, digamos assim, escolares de cursinho aqui em Criciúma, e eu fui fazer cursinho fora da cidade, foi quando eu parei de jogar bola. E acabei fazendo a escolha pela medicina, sim, por ter um pai ortopedista e tal, e acabei indo morar em Pelotas. E aí aconteceu uma coisa no primeiro ano de faculdade, foi quando o Luizinho Vieira, nosso conterrâneo aqui, que hoje está treinando o Ipiranga de Erechim, apareceu no Brasil de Pelotas, e o treinador era o Silva, que tinha sido campeão com o Criciúma em 86, perdão, e tinha sido o meu pai que tinha feito o exame médico de chegada dele no clube quando ele foi contratado. E aí um dia eles me chamaram no Bento Freitas lá, os dois, e me convidaram para jogar um gauchão com eles, cara, futebol de campo. Isso eu já ia fazer 20 anos, já estava em Pelotas, ia fazer 20 anos,
E eu não quis, eu acho que pipoquei, já estava num outro momento da minha vida, nunca tinha jogado campo, mesmo com toda a insistência do Luizinho e do Silva, que disse que ia me ajudar com faculdade e tudo, questões de prova, e medicina é uma faculdade integral, né, Ricardo? E eu estava na perna, estava bem fisicamente, vinha de uma fase boa, assim, estava correndo bem, e aí eu não aceitei o convite, e na sequência disso, isso é 95 para 96. E em 97, quando eu estou no terceiro ano da faculdade de medicina, é que eu vou no meu primeiro congresso de medicina do esporte, um sul brasileiro de medicina do esporte, um encontro que hoje em dia já nem se faz mais, são tantos congressos, tantos encontros, que esse nem é feito. Eu fui em Porto Alegre, eu estudava em Pelotas, como eu disse, foi meu primeiro contato com a medicina do esporte. Daí, na reta final da faculdade, nós não tínhamos ainda no Brasil uma residência médica em medicina do esporte, como existe hoje 5 ou 6 residências no país. O que acontecia antigamente com a medicina do esporte? Era basicamente uma zona de formação ou dos ortopedistas ou dos cardiologistas, um com um viés mais clínico e outro com viés de lesão do esporte. E eu acabei indo fazer ortopedia, obviamente por influência paterna, por um momento importante. Nesse primeiro congresso que eu tive de medicina do esporte, 2 coisas me chamaram a atenção, que é uma coisa que a gente acabou de falar. Tinha muito pediatra pensando na formação a partir do esporte, e tinha uma mesa de discussão da dança como esporte, que foi algo que me chamou muito a atenção, que é algo que eu levo até hoje. E aí, no final desse momento, eu acabei indo fazer a formação em ortopedia, e como a realidade do ortopedista é sobreviver na linha de trauma, né, cara, é tratar fraturas quando tu sai da residência, eu fiquei mesmo já chegando, tratando o joelho, tendo um consultório, essas questões do esporte, mas a maior demanda de trabalho era no plantão, emergência do Hospital São José aqui de Criciúma, hospital ainda na época somente São João, depois entra a Unimed, até que depois de 9 para 10 anos na linha de trauma do Hospital São José, começou a chegar uma gurizada mais nova, e eu pude ceder espaço para quem estava chegando, e foi quando a OI me deu um plim um dia de, cara, vou fazer uma pós-graduação em medicina do esporte, que eu já tinha pensado um tempo atrás. Os filhos estavam um pouquinho já crescidos, a mulher, a esposa ajudando com essas coisas todas, e eu fui fazer uma pós-graduação, 22 meses indo a São Paulo para fazer formação, que foi algo bem importante, porque daí saí do âmbito da ortopedia para 22 meses de formação em fisiologia, em termografia, em cardiologia, em medicina hiperbárica, medicina esportiva hiperbárica, e aí o leque foi se abrindo, ultrassonografia, 3 módulos de fisiologia, aí contato com um fisiologista da seleção brasileira de vôlei, fisiologista campeão brasileiro pelo Flamengo, cardiologista, gestor das categorias de base do Clube Atlético Mineiro. Cara, isso foi se abrindo, assim, durante 22 meses, e eu embalei direto, como eu já tinha uma bagagem aqui de trabalhar, e isso tudo, né, sempre trabalhando na Fundação Municipal de Esportes aqui, esse contato com o esporte amador contínuo, mais consultório, eu já embalei direto e fui fazer a prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, e peguei lá o que a gente chama de RQE, que é o Registro de Qualificação Especialista, e aí, e aí o meu consultório começou a mudar. Eu diminuí a questão do trauma e eu fui o primeiro médico do esporte da cidade de Criciúma. Hoje a gente tinha um cardiologista, mas ele nunca apostou nesse viés de trabalhar com esporte. Nunca trabalhou, nunca se mostrou como médico do esporte. E hoje a gente tem um outro colega que fez já formação numa residência médica de medicina do esporte. E aí, quando isso começou a acontecer, começou a aumentar o meu contato com os atletas, e as coisas vieram acontecendo, principalmente no âmbito do esporte amador. Aí eu tive uma passagem rápida pelo Criciúma, que foi um momento que não dá nem para considerar, mas
que em 47 dias eu consegui implantar no Criciúma o futebol feminino, eu consegui levar para dentro, convenci o presidente na época da necessidade, e eu já trabalhava há 2, 3 anos na Unesc, com toda uma estrutura de futebol feminino, que na época, Ricardo, lidava com 500 meninas, cara, fazendo formação. Troço super... era um projeto do professor Mazinho aqui, muito grande, sabe? E eu consegui levar isso para dentro do Criciúma Esporte Clube, estabelecer outras coisas, aí eu acabei saindo e segui o trabalho com o esporte nesse nível. Basquete, handebol e o futebol, nesse momento feminino, diminuiu um pouco. Até que há 3 anos atrás foi quando, a início, depois eu fiz o meu mestrado na Unesc em Ciências da Saúde, e foi isso, cara. Então foi isso que aconteceu, assim, esse percurso longo aí que dá quase 25 anos de vida, foi assim que as coisas foram acontecendo na minha vida. Tu pegou muito, né, uma transformação não só tua pessoal, mas no esporte, assim, porque falando mais do futebol, mas eu acho que os outros, eu até acho que nas outras áreas, o futsal, por exemplo, muitas coisas chegaram antes do que o futebol de campo, até por uma questão de quem se formava em educação física não tinha espaço nos clubes de futebol, porque era mais ex-atleta, acabavam caindo nas equipes de futsal universitárias, então acabou sendo mais científico o futsal antes do que o futebol, assim, aqui no Brasil, né? Foi um pouquinho diferente de outros lugares. Mas tu pegou uma transição dos médicos deixarem de ser só aqueles que são chamados quando algum atleta se machuca, para estar no controle da lesão, né? Para evitar essa lesão junto com o preparador físico, com o treinador e tal. Hoje essa interdisciplinaridade dentro do futebol ela é muito importante, assim. E tu pegou esse caminho. Exatamente. Tudo, né? Exatamente. Eu nesse leque grande da medicina do esporte, por exemplo, eu não entro na área do cardiologista, de fazer avaliação pré-participativa, avaliação clínica. Depois dessa formação, eu fui cada vez estudando mais fisiologia e biomecânica, cara. O movimento me chama a atenção e a fisiologia. Então, e nesse processo, no âmbito do alto rendimento, aonde o Brasil está muito distante, né? Aí, quando algumas pessoas falam que o futebol praticado na Europa ele é completamente diferente do praticado no Brasil, elas não conseguem chegar a entender que isso é do ponto fisiológico. Hoje, o Campeonato Brasileiro de Futebol ele é o 18º campeonato no mundo em intensidade física. 18º, é quase segunda divisão do futebol mundial. E a gente pegou 2 momentos de ruptura, especialmente, isso baseado em trabalhos científicos de fisiologia, né? Que foram praticamente coincidem com a chegada do Mourinho na Premier League e depois com a chegada do Guardiola, que é o primeiro momento quando o jogo aumentou muito em intensidade física, né? Começou a se correr mais em volume de corrida, os atletas passaram a correr 12, 13 num volume, e aí quando chega o Guardiola defendendo a marcação alta, a roubada de bola lá no campo do adversário, sem precisar recompor na defesa, que é algo que, por exemplo, o Luizinho, que é meu amigo, fez isso contra o Inter no final de semana e deu um nó tático. Marcou lá em cima, são princípios de jogo que nós agora no Brasil estamos adotando. Só que quando o Guardiola faz isso na Premier League, aumentou o número de sprints dos jogadores. Os jogadores começaram a fazer mais sprint a mais de 25 km por hora. Então, esses 2 momentos de transição na fisiologia do jogo foi uma ruptura de 2007, 2008, a temporada 7, 8 para cá, que são 15 anos, o esporte teve 2 rupturas que agora que o Brasil começou a se ater a isso, que coincide com isso que tu falou, Ricardo, que é a chegada no mercado do futebol, saindo do âmbito
só dos ex-atletas e chegando uma gurizada com boa formação. O pessoal está chegando para trabalhar nos clubes, esses processos de licença, de formação, vão criando melhores conceitos nos profissionais e eles chegam com outras ideias do jogo. Então, eu tenho dito aí nos últimos 6 meses, 1 ano, Ricardo, até 6 meses, 1 ano atrás, eu dizia, o Brasil está muito longe da Europa. De 6 meses para cá, eu noto e digo, daqui 10 anos nós vamos emparelhar com a Europa. Daqui 10 anos, que é esse processo de licença B, licença A da CBF Academy, e agora o processo de licença Pro, ele vai trazer para o mercado pessoas como tu, uma gurizada mais nova que fez o processo formativo e que vão atingir o auge do, digamos assim, do know-how daqui a 10 anos, né, de saber da sua expertise, vão entrar no mercado. Isso já está acontecendo. Nós temos clubes referências nisso. Atlético Paranaense. Tu vê, por exemplo, esses clubes aí que tu está comentando que já tem a base já bem estruturada, uma formação de atletas já com essa metodologia já, e tu enxerga quando, por exemplo, esses clubes no profissional trazem um treinador de fora, com os conceitos bem diferentes, os meninos mais novos, eles pegam rapidinho, e os antigos que ficam patinando, porque os antigos não foram formados, né, dentro disso, né? Até interessante que tu está comentando sobre intensidade. Eu estava assistindo, acho que foi domingo, a final Senegal contra o Egito, e o zagueiro do Egito tinha corrido a 30 segundos, a 30 minutos, e como é que foi? 30 km por hora, e ele correu 10 quilômetros o jogo, o zagueiro. Isso aí era número. Isso era número que só os laterais que tinham que ficar indo e voltando o tempo todo, e nem isso chegavam, né? Goleiros como o Neuer, que até operou o joelho aí agora há pouco, a Alisson, o Ederson do City, esses caras fazem 5, 6 quilômetros por jogo. Hoje não tem meio campista que num jogo na intensidade que é jogada na Europa que faça menos que 11, 12 quilômetros. Um zagueiro fazer 10 quilômetros, imagina, um stopper, imagina, fazer 10 quilômetros. Cara, isso é linha alta e recomposição direto, né? Encurtando o campo. Cara, veloz, né? Eles estão velozes também, não tem? Exatamente, não tem mais não tem espaço. Então, o esporte está mudando. O esporte, o futebol de alto rendimento passa por uma mudança, que ela é compreendida do ponto de vista da fisiologia. E a pessoa tem que entender isso. E é interessante, assim, no que tu está falando, hoje, claro, treinadores novos e que passaram a estudar mais também já conseguem entender isso, que eu acho que chegou um momento, e eu via muito isso de conhecidos e de médicos entrarem em choque com treinadores, porque os treinadores desconheciam a importância do descanso ou a necessidade das 72 horas de algumas reposições. Então, a discussão ela era muito mais complicada, né, com isso. E tu comentou que foi buscar em estudo algumas coisas para entrar dentro disso, e quão importante é também o papel de vocês nisso, porque é uma discussão que também não tem muito, né, se reclama que o treinador está usando o time reserva, eles não entenderam ainda que precisa ter um rodízio muito mais pensando na questão fisiológica do atleta, na recuperação, que não é o treinador que quer testar uma coisa nova dentro de campo. Claro. Se esquece muito desses processos que eu acho que é importante, né? Isso que tu falou, retomando o que tu falou anteriormente, que eu esqueci de reiterar, é o seguinte, a postura do médico do esporte, ela mudou completamente mesmo. Aquele médico expectante lá esperando a lesão, ele não cabe mais hoje num departamento que eu gosto da palavra dos portugueses, sempre falo que é departamento de motricidade, não é departamento médico. Hoje está todo mundo no mesmo plano, é médico, fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista, psicólogo, educador físico, né, o preparador. É assim que a gente conversa cotidianamente em cima disso. Não dá para ficar o médico lá esperando a lesão, tem que estar conversando o dia inteiro sobre minutagem, sobre o desgaste, tem a termografia, grandes clubes têm acesso ao CK de rotina, tu tem que estar monitorando a saúde do atleta direto.
Nós estamos chegando numa zona perigosa agora nesse início de ano, que é antes de vir para casa, passei ali no clube, no Próspera, para discutir isso com o preparador físico, e em cima de 2 exames de ressonância que a gente fez ontem de atletas, que é a zona do perigo, que é o 5º, 6º jogo da temporada. Por mais que tu faça amistoso, quando entra em ritmo de jogo, quando aumenta essa intensidade, 5, 6 jogos, a perna fica dura, né, meu? Fica pesada. Aí tu viaja e joga quarta e domingo, ou quinta e sábado, cara, não adianta. E aí tu tem que estar manobrando, mexendo nesse atleta todo dia, descansando, reparando. Às vezes tem que dizer, ó, esse aqui, a termografia tá muito vermelha, tem que dar uma segurada, tem que girar. E outra coisa que tu falou importante, que eu me deparei também com isso quando cheguei no Criciúma. Ah, vai ficar na maca fazendo massagem. Não, não vai ficar na maca fazendo massagem. Vai para o gramado, trotear, suar, aumentar o metabolismo muscular para criar aquela limpeza, a reparação tecidual que a gente conhece. Isso é fisiologia, isso é preparação física de alto nível. Não tem mais espaço para esse amadorismo básico hoje no futebol. E a gente está vendo aí, né? Eu assisti uma entrevista impressionante do atual preparador físico do Grêmio, que veio do Red Bull Bragantino, que veio do Red Bull, eu esqueci o nome dele, mas ele veio do Red Bull e ele relatou na Rádio Gaúcha que ele tinha no Red Bull Bragantino, a cada 4 ou 6 semanas, uma reunião com todo o staff de preparadores físicos dos times da Red Bull no mundo, que eram todos referenciados ao departamento de fisiologia da Red Bull lá na Áustria, que é no pé da montanha, onde vão os pilotos de Fórmula 1 fazer a formação. Os caras têm que apresentar planilha e resultado, Ricardo. Isso é profissionalismo, cara. Isso é o Manchester City, que tem hoje, né, o City, não é nem o Manchester City, é o City Group Football. Eles têm um clube em cada continente do planeta. Na América do Sul vai jogar agora a primeira Libertadores o Montevideo Torque. Só que olha como a importância disso. Eles assinaram um acordo agora, o City Group, e vão reformar todo o centro de treinamento em La Paz, na Bolívia, do Bolívar. Lá onde o Criciúma jogou a sua Libertadores em 1992, por que La Paz na Bolívia? Porque é na altitude, a gente sabe que lá na fisiologia tem um termo clássico, train high, live low, treine alto e jogue em baixa altura, que é para quê? Para aumentar a tua capacidade. Então, o que eles devem fazer, acredito eu? Vão começar a garimpar atletas da América do Sul e vão pegar o seu time ou esses atletas de base e vão levar para fazer formação nas alturas, igual a Red Bull faz nos seus atletas lá na Áustria. Tu entende o nível de profissionalismo disso, o nível de exigência desse processo? Eu peguei aqui o nome aqui, o treinador é o professor Heverson Pimentel. Cara, entrevista de alto nível, assim. Dentro disso, tá falando até da altitude, eu estava vendo um documentário do City, e eles com uma cápsula que tinha um atleta lesionado para manter a parte cardíaca dele em forma e resistência, eles tiravam a gravidade do lugar para que ele continuasse treinando como ele podia. Um era a perna machucada, então fazia algum exercício de braço para aumentar o metabolismo, o outro ficava só na bicicletinha, mas já pensando que quando ele voltasse da lesão e fosse para o campo, ele não teria perdido essa área. Então, perdeu o condicionamento. Está muito em cima, né? Outra coisa bem interessante disso que tu comentou antes lá, que eu deixei passar um pouco, tu falou da questão do movimento, né? E eu gosto muito de trabalhar na questão da biomecânica, principalmente na formação, porque, e aí, de novo, mudando, né? Pegando o que a gente tem estudado mais novo, porque antigamente era mais diferente. Se achava que ia treinar muito porque era falta de ter resistência, às vezes era só uma correção de movimento de um atleta, tu ganha em muito o rendimento dele dentro do campo. E a medicina ela veio para ajudar isso, até tu comentou, acho bem interessante, porque eu larguei aqui o curso da CBF, eu tô fazendo agora, me formando na licença B pela Argentina. E lá eles não chamam de treinador, é diretor técnico.
porque ele precisa entender todas essas áreas que tu comentou e conseguir sentar junto e lidar com os números também, porque não adianta tu, como médico, chegar para mim, dar um monte de resultado e eu não saber interpretar esses teus resultados para botar em prática no campo, né? Que legal, cara. A questão do movimento, Ricardo, aí ao mesmo tempo que é uma crítica, mas também um elogio, né? Nós médicos, especialmente ortopedistas, nós demoramos muito tempo para prestar atenção no movimento. A gente teve que aprender muito com os fisioterapeutas que largaram na frente para tentar entender isso, que começaram a discutir a biomecânica do movimento e processos de reabilitação. Isso sou obrigado a dar créditos, junto com educadores físicos. E aí, porque o médico, ele tem ainda alguns, ou tinha a mania de conversar com o paciente parado, de examinar o paciente deitado e ver exames estáticos. E aí, tu não consegue entender, às vezes, e tu diz para o paciente, alguns dizem para o paciente, não, tu não tem nada, pode fazer o que tu quiser. Mas eu tenho uma dor, eu corro, eu jogo tênis, eu tenho uma dor aqui no meu quadril. Tu entendeu? Porque tu precisa entender o movimento, como é que isso é trabalhado. Então, isso tem mudado. Como tu falou, as novas gerações de médicos, de ortopedistas, elas estão totalmente linkadas a isso. Né? Quem não se atentar a isso também vai perder o bonde, digamos, de passagem. Porque a questão do movimento ela é fundamental. E quando a gente fala de movimento, a gente precisa conversar todo mundo na mesma pegada. Tu disse que tu tem que entender aquilo que eu falo, e eu tenho também que entender aquilo que tu fala. Eu, enquanto médico do esporte, fazer cursos de fisiologia, 3 ou 4, como eu já fiz aí, é sempre para poder entender o que o preparador físico está aplicando de carga, de volume de carga, e eu poder discutir e dizer, olha, então é assim que a gente melhora a nossa relação e a nossa conversa. É assim que a gente vai, é assim que eu consigo, lá na formação, lá nos atletas da fundação, conversar muitas vezes, porque lá atrás, né, no processo formativo, que é onde tu gosta de trabalhar, tem a questão da maturação esquelética, que ela é muito importante, e isso é muito importante na quantidade e no volume de carga que tu vai aplicar. Às vezes tu tem 2 meninos ou 2 meninas na mesma idade, mas com períodos de maturação esquelética diferente, porque isso é a fisiologia individual de cada um. E tu não pode, nessa faixa etária, ter uma receita de bolo, querendo aplicar para todo mundo a mesma coisa, porque daí tu pode matar o processo formativo de um atleta. Isso é muito importante. Quando tu começa a trabalhar, e aí a gente precisa conversar, né? Isso vem baseado em caracteres secundários, em raio-x que tu pode fazer para ver a questão da maturação esquelética. Então, como tu disse, eu tenho que entender isso, mas tu tem que entender. Tu precisa fazer esse diagnóstico de um atleta assim? Não, tu pode perguntar para mim, mas quando eu te der a informação, tu vai ter que captar ela e entender, não, então acho que agora esse aqui eu vou trabalhar mais cadeia cinética fechada sem volume, de peso, ou esse aqui eu vou trabalhar mais o processo de formação cardiorrespiratória nele, porque ele ainda tem muito potencial de crescimento, eu vou trabalhar agilidade e capacidade cardiopulmonar. Esse atleta aqui já atingiu a maturação, eu posso começar a trabalhar a questão da força, da explosão muscular. Então, esses detalhes é quando a gente começa a conversar um com o outro, né? E eu costumo dizer, eu não sei ir para um campo dar treino, fazer, estratificar um treino, eu não sei fazer isso, mas eu sei conversar em cima dos números do preparador físico para dizer, cara, segura esse aqui, joga aquele ali, entendeu? É por aí, mais ou menos, o caminho que eu acho que a gente conversa, entendeu? Que é a importância dessa formação do diretor técnico que tu tá te formando, né? Eu me amarro no alto rendimento, né? Mas na ida lá para o Sudeste Asiático lá, ficou muito claro que, porque eu peguei um contexto que não tem as nossas crianças aqui, que por mais que já perdeu um pouco culturalmente as nossas brincadeiras de rua e tal, mas o cognitivo lá era muito mais limitado, assim.
E aí você entendeu o processo, mesmo trabalhando com um time que estava jogando a Liga Nacional lá adulto. Eu precisava entender esse contexto para tentar minimizar um pouco aquilo que eles não tiveram para trazer dentro. E aí, numa correção de um movimento, tu ganha muita coisa dentro do atleta, né? Claro que se você está numa estrutura que até a gente comentou em alguns comentários que a gente fez no Facebook aí, eu não lembro do que foi, mas falando sobre metodologia, né? Porque eu acho que é uma outra coisa que é importante, porque muitos clubes ainda não sabem o caminho que eles vão percorrer, nem como vão percorrer, porque não tem a metodologia clara. Então, se tu tá nesse contexto, que tudo tá muito claro, é mais fácil para o treinador que tá lá em cima pegar o atleta, ou do sub-20 pegar o que vem do sub-17, porque ele já sabe o que foi trabalhado, o que ele precisa lapidar a partir dali. Quando você não tem esse contexto, você tem que saber tudo mais, fica mais difícil ainda de trabalhar. Mas para vocês, não, como é que fica para ti, por exemplo, como um médico, lidar, por exemplo, chega num clube, tu está trabalhando com clubes que estão começando agora a retornar ao profissional e tal, que tu não tem, por exemplo, uma metodologia, ou tu não tem algo traçado durante o ano que tu possa colaborar com isso para saber, por exemplo, até o momento onde intensificar, onde segurar, como é que funciona isso no dia a dia, assim? Cara, isso é bem difícil. Para falar a verdade, na grande maioria dos casos, isso está fora do âmbito dos clubes. Tu vê que o Criciúma está começando a conseguir se organizar nas bases e mesmo assim tem dificuldade de criar uma metodologia, né? Como tem, por exemplo, o Atlético Paranaense, como eu já falei antes, Palmeiras, São Paulo, onde trabalha o Pedro Ismânia, que também é nosso conterrâneo, que tem uma formação muito grande nessa área. Esses grandes clubes já conseguiram. O Criciúma está se reestruturando e está tentando. O Próspera mesmo me brilhou os olhos ontem quando o diretor do clube me avisou que provavelmente para o ano que vem a Federação Catarinense de Futebol, ela vai exigir que os clubes federados tenham base. Não, para evitar que sejam só esses clubes de passagem, entendeu? Esses clubes de empresários, entendeu? Eu vou ali, compro um CNPJ, boto um time para jogar, muitas vezes não tenho nem estádio. A Federação Catarinense de Futebol, acho que ela se deu conta que hoje, dos 12 clubes do Campeonato Catarinense, 4 ou 5 não tem estádio para jogar. Se não tem estádio, não tem nem base, né? E aí ela começou a mudar a cartilha já pensando no futuro, porque senão tu tá matando o teu próprio futebol. Tu tá ganhando dinheiro, vem esses caras com bastante dinheiro, é fácil pagar taxas de 60, 80, 100 mil reais, mas tu não está trabalhando na formação, que é aquilo que nós tantos nos preocupamos. Então, a direção do Próspera ontem me chamou e tinha um conhecido nosso ontem lá dizendo, estou aqui, vou assinar contrato para começar um processo formativo no Sub-15. Já para chegar no 17 e no 20, porque a federação deve exigir. E aí, obviamente, por exemplo, um clube como o Próspera, ela vai ter que achar até campo de treinamento, né? Para isso, para suas bases. Então, isso que tu estás falando é exatamente isso. E isso é a realidade, né, Ricardo? Se a gente pegar 20 clubes da Série A, talvez nem todos hoje tenham essa metodologia estabelecida nas suas bases. Vou ver a metade, hein? Eu talvez, assim, esperançoso do jeito que eu sou com o esporte, talvez um pouquinho mais, mas a gente sabe dessas dificuldades. Na Série B, então, menos da metade tem, de verdade. Então, é óbvio que isso reflete na qualidade do nosso futebol profissional. Quando tu tens uma má formação na base, quando tu tem maus fundamentos treinados. Outra entrevista excelente que eu escutei esses dias do Alex. O Alex, que foi treinador agora do São Paulo, que, cara, ele deu uma entrevista tocando na ferida de um monte de coisas, dizendo, eu não consegui o resultado que era ganhar a copinha, mas
Eu espero e estou entendendo que a diretoria não vai me cobrar isso. Porque quando tu está na formação, aí ele começou a falar de biotipo, foi muito, muito bom o que ele falou. Que é o seguinte, o cara perguntou para ele, por que não tem mais Alex no futebol brasileiro? Aí ele disse, porque o jogador lento, mais pensador, ele não tem espaço na base. Ele não tem espaço porque ele é jogado fora, porque ele tem uma maturação diferente, um tempo de jogo diferente, porque na base se quer intensidade física. Vai lá no Internacional de Porto Alegre, o Grêmio até mudou essa perspectiva, fez algumas mudanças e alguns trabalhos, e apareceram alguns caras com mais habilidade, que surgiram aí no time nos últimos tempos, com um porte físico menor. Uhum. Porque em outros clubes o porte físico é valorizado em cima da habilidade do cara. E o Alex falando sobre isso. Então, essa questão da metodologia formativa, quando tu coloca a parte física à frente da cognição do atleta de futebol, da inteligência, tu tens que ter uma metodologia que una as duas coisas, porque senão tu tens o resultado que a gente tem. A quantidade de jogador que muitas vezes não consegue entender como que ele tem que jogar, o que o técnico quer que ele exija. Que é muita coisa, né, o Marinho, assim, lá na Indonésia, por exemplo, eles começaram um negócio que eu achei extremamente interessante, que o Brasil poderia pensar nisso, e a gente, infelizmente, não pensa, que é muito individualizado. A federação, chegou um treinador alemão lá, que treinou seleção há algum tempo, ele criou uma metodologia de formação de atletas lá. Então, eles chamaram todas as escolas de futebol, tanto as federadas quanto as não federadas, e hoje no país não tem competição abaixo de sub-13 de campo de 11. É campo reduzido com 7. Então, começa lá de 6 e 8 anos, é só 4 contra 4, sem goleiro, porque hoje o goleiro tem que saber jogar com os pés. Então, a criança vai passar por todas as posições do campo, ele vai jogar mesmo. Aí no sub-8 e sub-10 ele joga 6 contra 6, que é um campo menor, muito mais contato com a bola. Aquilo tudo que a gente já sabe, que tá na teoria, mas que... E às vezes tu precisa criar uma estrutura dessa até um pouco rígida, mas para que o processo ele aconteça de uma maneira mais adequada, né? E a gente ainda tá um pouquinho atrás, ainda é muito individualizado, é o clube que se interessou, que investiu, que fez algo, mas no geral ainda no Brasil essa discussão está muito longe ainda. Muito legal isso que tu está falando, né? Porque dois fatores. Primeiro, porque a gente ainda no Brasil está muito naquela de solta a bola para a meninada e deixa eles tudo correndo atrás da bola como um bando, né? E segundo, me parece que a CBF está querendo fazer um movimento de criar alguns núcleos de formação. Parece que um deles eles andaram aqui por Cocal do Sul, que tem uma boa estrutura ali, o clube de Cocal do Sul. O Cocal do Sul tem uma boa estrutura. Ele parece que a CBF vai elencar assim alguns pontos Brasil afora para tentar criar esses núcleos de formação, que é, obviamente, tu já falou do alemão aí, e isso foi um modelo da Federação Alemã que a gente já sabe que deu certo. Lá eles são muito mais rígidos, né, como é a característica do alemão. Por exemplo, eles têm os clubes referências em cada região. Um menino, por exemplo, da região de Criciúma não seria guindado ao Atlético Paranaense. Na Alemanha, ele é colocado a praticar no clube da região onde ele mora. Isso é a federação que controla isso. Isso tem até uma característica de formação a longo prazo, né? E de gerar, porque o grande problema do futebol de rendimento hoje é que estão se criando algumas lacunas orçamentárias, né? Clubes com grandes orçamentos, eles estão praticamente, às vezes, fagocitando os clubes menores. O clube forma um atleta, ele vem aqui, ou tu aceita uma merreca para ceder o teu jogador, ou ele vem com âmbito jurídico, vem e te leva o atleta numa janela, num contrato mal feito, ele oferece salário, condições para paz. Isso aí é um outro âmbito que a gente também... Eles conseguem chegar antes, né? No momento que até não pode ter contrato ainda, mas ele consegue pegar os pais e levar, e o clube pequeno não vai ter como fazer isso, né? Exatamente.
Então, todo esse, olha só, de novo, né, a gente voltou lá, todo esse âmbito social está envolvido com o esporte. E a gente está falando muito de futebol, e o que me preocupa como médico do esporte é ver um país que desvalorizou o esporte na formação escolar, que é quando a gente começou, né, Ricardo? Tu falando das nossas escolas. Mesmo, tu vê que os meus filhos estudam na mesma escola que a gente estudou, eu e tu. E eu vejo hoje que a própria escola tem um caráter menos esportivo do que tinha na nossa época. É, o esporte, ele perdeu as bases. Hoje, o esporte brasileiro, ele tem muito poucos núcleos formativos. A gente tem uma deficiência grande. E isso é uma política pública que precisaria de uma mudança radical e que envolve educação. E a gente acabou de passar por uma reforma do ensino médio que praticamente jogou o esporte no lixo. Houve uma tentativa, inclusive, de tirar o esporte das escolas. Né? E isso é um absurdo do ponto de vista de formação, de saúde do ser. E para o esporte, se tu não abre a boca do funil lá embaixo, nos colégios, tu não consegue captar atleta para núcleos de formação de referência. Então tem um gap muito grande social aí, que eu confesso que eu tenho bastante receio de como serão os próprios, digamos, ciclos olímpicos, né? Para a formação do esporte como um todo. A gente volta e vive dessas pinceladas assim. Eu acho até mais complicado, assim, eu acho que o temor aí, embora eu esteja do meio do esporte, né, mas eu acho que ele é mais ainda de uma saúde social, porque a gente está passando uma pandemia que está vendo que pessoas saudáveis, elas tendem, existem as exceções, mas tendem a passar até pelo próprio vírus com menos problemas. Então, em vez de a gente quer ficar pensando em aumentar UTIs, por exemplo, e esquece que a gente está perdendo aquilo lá na base, que é gerar saúde para a população, para que não precisemos lá no final ter que ficar investindo na correção do erro nosso lá atrás. Então, aí tu vê que tu comentou, né, gurizada hoje, sedentarismo total. Eu tenho em casa, tu tem em casa também, e os meus me acompanham lá na Indonésia, vão nos treinos comigo, e há uma luta para tirar de casa, cara, mesmo tendo essa referência dentro de casa. Então, assim, aí a discussão é muito maior, né? Daí a gente sai do esporte, já entra numa saúde mesmo e entra numa questão muito mais ampla do país. A gente precisa rever isso sim, cara. A gente tem visto no consultório gerações de adolescentes agora, onde se enquadram os nossos filhos. É sim uma briga em casa para mantê-los ativos em atividade física, mas eu tenho visto muito problema articular, problema de formação e dificuldade locomotora, que envolve encurtamento muscular, déficit de movimento, por falta de atividade, por ficar longos e longos períodos sentados numa cadeira, por não praticar esporte. Eles acham que fazer esporte uma vez por semana é o suficiente. E a gente sabe que qualquer criança e adolescente em formação, o ideal é que faça no mínimo 1 hora de atividade física por dia. E até péssimo que a gente fale em atividade física quando a gente devia estar falando que as crianças deviam estar brincando, né, cara? Que é um outro problema social que o nosso país deixou chegar. Mas me preocupa muito, sim, eu até outro dia escrevi um artigo e publiquei na Zero Hora sobre deixa a criança brincar e o processo formativo, e uma das realidades disso é que hoje só 30% das escolas do país tem quadra esportiva, Ricardo. Tu entendeu? O que um professor de educação física tem que se virar nos 30, né, cara? Tem que ser lúdico demais e inventivo para trabalhar a atividade corporal com crianças quando eles não têm nem estrutura. Então, esse é um problema muito sério para ser enfrentado nos próximos anos, a gente discute bastante. Então, tu vê que o cara vai do esporte de rendimento ao esporte como formação do ser.
e todos têm suas características diferentes, têm suas necessidades. É sim, né? É bom trabalhar no esporte de rendimento, buscar resultado, tu conseguir colaborar com que atletas melhorem o seu desempenho, ou que tu mostre para eles, cara, se tu dormir melhor, se tu comer melhor. Eu passei 2 dias agora negociando com a direção do Próspera a possibilidade, porque o Próspera está tendo que jogar os jogos fora, e o preparador físico me chamou e pediu para eu sentar na mesa com a diretoria e explicar para eles que era importante dormir lá em Joinville, para poder recuperar, dormir bem, comer bem, fazer um processo regenerativo, porque é a fase da perna pesada, porque muitas vezes o dirigente do futebol brasileiro, que é o grande câncer do futebol brasileiro, não é o caso do Próspera, que tem um belo presidente, mas e uma boa diretoria, mas a gente sabe que o dirigente ele não tem essa complexidade de pensamento que tu está criando como diretor técnico ali fazendo as tuas licenças, ele tem visões muito equivocadas ainda do esporte. E se sair do âmbito do futebol, a gente tem problemas na confederação de handebol, na confederação de vôlei, na confederação de canoagem, de remo lá, que o cara fez até protestos na Olimpíada. Então, o esporte ele é maltratado no país como um todo. Ele é mal gerenciado, ele tem oportunistas que usam das verbas públicas para fazer enriquecimento pessoal, e isso traz resultado na nossa educação, traz resultado no nosso processo formativo de cidadão, e isso são coisas que a gente precisa discutir. Eu sei que tu é um abnegado, que tu vai trabalhar com isso, e muitas vezes tu sai daqui para a Indonésia, para outros pontos do Brasil, do mundo, trabalhar com isso, nesse processo formativo do ser, mas aqui a nossa realidade também ela é muito pesada. Então, aí, voltando a falar da minha formação pessoal, o esporte hoje ele me permite isso, ter esse propósito de vida, Ricardo, porque eu acredito que ele tem esse caráter de formação social, e eu vejo o nível de carência que o país tem hoje em relação a isso. Lá na periferia, lá no bairro carente, aqueles meninos e meninas, né, porque hoje as meninas estão extremamente ativas e buscando o espaço delas no âmbito do esporte, têm dificuldade de ter oportunidade, de ter oportunidade de daqui a pouco dizer, nossa, essa menina aqui eu consigo pensar para praticar tal tipo de esporte. Faltam núcleos formativos em todas as cidades, em todas as escolas. Isso é uma carência coletiva, não faz parte do processo educativo do país. Eu tô auxiliando aqui em Porto Alegre, aqui, dando um apoio aqui pro Diogo Rincon, o Gé, que foram atletas aí do Inter e Grêmio, e eles têm um projeto bem legal com futebol aqui no bairro Sarandi, que é um bairro aqui de Porto Alegre bem carente, e lá na Zona Sul. E é isso, assim, a dificuldade que eles têm para fazer isso é tirando o dinheiro do bolso, porque o esporte ajudou eles na caminhada, na vida deles, e hoje eles querem devolver isso e voltando para os seus bairros para tentar fazer. Mas que dificuldade que é para caminhar, né, cara? Pegaram uma praça que era pública, estava toda arrebentada, foi cedido pela prefeitura, mas eles que cuidam, limpam tudo, e é tudo dinheiro saindo do bolso, pensando no desenvolvimento de algo que deveria ser uma política social já muito mais desenvolvida, principalmente no nosso país, que é o tamanho que nós temos aqui, né? Mas esse assunto, ele é muito longo, e a gente poderia ficar horas aqui, e eu tô tomando teu tempo. Eu queria duas coisas de ti, para a gente encerrar. Primeiro, que tu falasse um pouquinho da Leve. Acho importante falar, é algo novo aí na cidade. Eu saí da cidade, eu não conheci ela pessoalmente ainda aí. Eu acho bem interessante, eu vejo as tuas publicações, tanto agora que fizeram lá com o time de vôlei e tal, essas parcerias que vocês fazem. Eu queria que falasse um pouquinho disso e já emendasse aí, que eu sempre peço no final da nossa conversa, e eu sempre falo que é um conselho, mas porque eu não achei a palavra correta para pedir ainda, mas que tu falasse, então, enquanto médico, alguém que está ativo nessa questão, né, do esporte amador e tal, que falasse algo em relação aos pais, alguns pais que estiverem escutando aqui, ou atletas, assim, um conselho como médico.
de cuidados que eles deveriam estar tendo, né, nesse processo de formação dos filhos e esses filhos também para prestar atenção nisso. Então, fala um pouquinho da Leve e daí deixa esse conselho aí para a galera. Bom, a Leve é um projeto que não é só meu, né? Eu encabecei junto com outros sócios. Eu costumo dizer que ela nasceu em 6, inaugurou em 8 e hoje são 12 sócios. Nós somos uma clínica com raiz na ortopedia, tem eu como médico do esporte, e ela tem a ideia sempre de pensar a saúde antes da doença, e esse processo formativo da Leve, na sua missão, visão, valores, na sua razão de ser, veio esse compromisso e essa responsabilidade social, tanto no âmbito da execução da medicina, mas principalmente no envolvimento com a comunidade. Então, desde que a gente inaugurou, a gente tem, sempre que possível, prestado atendimento social a núcleos formativos de cidadãos e do esporte. Vôlei de Forquilinha, que agora gerou esse contrato com vôlei de alto rendimento, Sementes do Futuro, vai me faltar algumas referências agora, mas a gente sempre estimulou e apoia o futsal de Forquilinha também, sempre onde tem crianças e pedem apoio. Eu não estou falando só de apoio financeiro, mas é um apoio de dar um aporte de saúde, de muitas vezes dar uma palestra, de conversar com pais, que é onde nós vamos chegar. Então, a Leve está radicada em Criciúma, ela está programando a primeira expansão dela para Orleans. A gente espera a chegada de outros sócios. A gente está aí nas redes sociais, Leve Ortopedia com 2 Vs. Sigam-nos, a gente tenta fazer um trabalho, e acho que a gente está conseguindo, de trazer uma referência ortopédica e de medicina, de sports medicine, para Criciúma e para o sul de Santa Catarina. Acho que eu tenho grandes sócios que têm vontade desse processo formativo, com belas formações na ortopedia, e alguns deles, sim, agora estão querendo se aventurar pela questão da medicina do esporte para acompanhar esses processos, porque já entenderam, Ricardo, que a medicina do esporte ela é maior do que a traumatologia do esporte. Quando eu começo a discutir os casos com eles internamente, e eu mostro para eles o leque do que é a medicina do esporte e dessa complexidade que tu disse que precisa ter de entendimento para estar no dia a dia do esporte, eles começaram a se dar conta, opa, peraí, tem algo a mais. E aí começaram a entender, e eu acho que farão seus processos formativos também, até porque são muito mais novos que eu, meus sócios. E, cara, falando para pais, hoje eu lido muito com pais e atletas em formação no consultório. Eles me procuram sempre tentando melhorar o processo formativo. Acho que a coisa mais importante, Ricardo, é entender que a criança ou adolescente ela tem um tempo. E o tempo de formação de cada um, ele varia muito, né? Varia muito do ponto de vista de maturação esquelética e de maturação psicológica. Então, o mais importante é esse artigo, que teve uma boa repercussão, que eu publiquei ele faz alguns anos já na Zero Hora, que chamava-se Deixe o Menino Brincar, que é deixar a criança se divertir enquanto ela está fazendo o processo formativo. Existem trabalhos científicos que demonstram que mais de 70% a 80% dos atletas olímpicos, medalhistas olímpicos, até 14 anos de idade, tiveram uma formação multigesto, que a gente fala, porque é muito importante isso para a formação tanto do sistema locomotor quanto da parte cognitiva, da coordenação motora. E o esporte de rendimento vai entrar basicamente na vida do adolescente depois dos 14 anos de idade. Daí que eu acho que é a hora que tu pode começar a conversar com o teu adolescente e mostrar para ele. Hoje tem muita pressão de pais em crianças com 10, 11, 12 anos de idade. Pessoalmente, posso fazer uma confissão aqui, me irrita muito ir em competições de crianças mais novas e ver pais com alto índice de cobrança psicológica.
a maioria das crianças fadiga do ponto de vista psicológico, entendeu? Então é muito difícil. Uma estatística que hoje já deve estar um pouquinho aumentada, Ricardo, é que a cada 3 mil crianças em formação em escolinhas de futebol, apenas uma irá profissionalizar. Tu tens hoje em torno de 700 atletas na Série A do Campeonato Brasileiro, 700 atletas numa Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Isso dá um universo muito pouco de 1.500 atletas. Como tu disse, né, a resposta da mídia, o foco da mídia ele é muito hipervalorizado para um universo que é muito pequeno. E os valores também influenciam nesse fator dessas pressões psicológicas. Há muitas vezes um processo de descarregar a ânsia e o desejo na cabeça de uma criança e de um adolescente em formação. Isso é bem difícil, às vezes a gente tem que lidar com pais que precisam ser, às vezes, mais tratados do que a criança que está em formação. Eu sempre parto das minhas conversas com esses atletas e com a família, olhando no olho da criança e perguntando, é isso que tu quer? Porque se tu quiser, eu vou poder te dar orientações que vão te fazer ser um melhor atleta ao longo do teu percurso de formação física do atleta. Porque se a criança não quiser, não adianta. Tu entendeu? Ele vai fadigar e vai entrar num estresse psicológico. Então, isso é muito ruim, é uma realidade, infelizmente, uma pressão. Infelizmente, acontece muito no âmbito do futebol, como tu sabe, e isso é uma realidade. Então, a minha dica, de maneira geral para os pais, é que respeitem esse tempo da criança e do adolescente. Tem um tempo para isso. E tem uma hora que é menos o pai que sabe e mais tu, que é o treinador, que sabe a hora de apertar essa criança e dizer, opa, e tu sabe que tem criança que tu pode apertar mais, tem outra que responde com carinho, então, enquanto tem outra que responde mais com aperto e com a cobrança. E isso, há um desrespeito muito grande com o educador físico, com o profissional que é capacitado para isso, e quando os pais apertam muito isso. Eu tenho o meu filho mais novo gosta de jogar futebol, e volta e meia, às vezes eu tenho que sair do âmbito das quadras para não me irritar com algumas cobranças de pais. É preciso respeitar o universo da criança e do adolescente enquanto ele está se formando, ele está brincando, é importante isso. Essa é a minha dica. É bem difícil lidar com isso, mas essa é a dica básica. Deixa a criança brincar. Só para colaborar contigo, também tem estudos, eu não lembro o percentual, mas o percentual é muito alto de atletas precoces que encerram a sua carreira muito mais cedo do que aqueles que foram profissionalizados num tempo mais longo, né? Então, inclusive tem aí o Neymar com 30 anos e não quer se aposentar da seleção. 30 anos de idade, ele não tem muito ainda para viver, principalmente hoje com a medicina e com os treinamentos tão desenvolvidos, ele tem no mínimo mais 10 anos com a qualidade que ele tem para estar trabalhando, e ele já está... Infelizmente, vou deixar uma opinião bem pessoal aqui, baseada em fisiologia e outras coisas. O Neymar, ele, apesar do brand marketing pessoal que ele está tentando fazer com série na Netflix, o Neymar é ex-atleta. Isso não cabe mais no esporte de rendimento que ele pratica na Europa, ele é ex-atleta. E infelizmente, eu e tu vamos ter que aturar esse ano de 2022 uma série de fatores de superproteção tentando levá-lo à Copa do Mundo e dando a camisa 10 para ele. E a seleção jogando melhor quando ele não está, né? Exatamente, que já vem acontecendo há 2 ou 3 anos, né, Ricardo? Então, é disso que nós falamos quando a gente falou de esporte de rendimento. O esporte não aceita. Eu entendo que o Neymar, com 25, 26 anos, isso aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, que entrou também numa estafa psicológica, resolveu... Os caras vivem num processo formativo desde a adolescência com muita pressão, é difícil manter o foco, mas isso requer outro tipo de preparo psicológico que não é passando a mão na cabeça. É mantendo um trabalho psicológico constante. É um universo bem difícil, é difícil trabalhar nesse âmbito de rendimento, mas infelizmente é a realidade e é o que a gente gosta de fazer, né?
Eu só queria acrescentar no que tu comentou aí dos pais também, que estejam atentos aonde coloca os filhos também, né? Porque existem muitos bons profissionais, às vezes não estão atrás da placa de uma grande licença aí de uma escolinha, né? Às vezes Exatamente. tem o nome do próprio treinador, mas é um cara que se preparou. Eu acho que é importante também falar sobre isso. Quem está falando até de metodologia, né? Eu consegui desenvolver uma metodologia, por exemplo, para a Indonésia, que eu não estou lá na escola, mas que tem uma limitação para eu tenho o que pode ser trabalhado para cada faixa etária, porque por mais que o treinador que está lá eu não estou vendo faça um treino que não seja bom o treino, pelo menos não vai ser inadequado para aquela idade. Então precisa ter essa noção, assim, eu acho que os pais precisam estar mais atentos a isso, olhar menos para o nome que está ali na placa escrito e tentar conhecer mais quem está cuidando dos seus filhos, porque infelizmente também desde a base muitas lesões acontecem, gente que para antes da hora porque também não respeitou esse processo, né, na formação deles. É verdade. É, respeitar o tempo da criança, isso é muito importante, da criança e do adolescente. E aquele que tiver uma boa formação, eu acho que o atleta de rendimento vai brotar dele. É mais importante que brote da pessoa do que alguém imponha. Volta e meia, alguém tenta usar alguns exemplos de pais que foram extremamente severos na formação, mas isso é muito raro. Isso são exceções. O ser atleta, o processo formativo, ele parte de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí tu precisa criar isso, tu precisa fazer com que a criança tenha aquele desejo. Porque quando ela chegar no nível de rendimento, o nível de exigência é tão alto que ela vai ter que ser forte, ela vai ter que ser antifrágil, ela vai ter que aguentar bastante a pressão e passar o tempo inteiro remodelando sua concepção psicológica para aguentar o nível de treino que ela vai ter enquanto atleta profissional. E esse nível de paz aí que tu comentou, não é difícil de achar. Qualquer lugar que tu for, você vai achar de pilha. E aí, se tu fizer um percentual de quantos deram certo, vai ver que o percentual é bem baixo. Não acharam um ou dois aí para fazer filme, mas quantas crianças estão frustradas aí pelos mesmos tipos de pais? Eu queria te agradecer, Marinho, aí pelo tempo, a disposição. Eu sei que a tua vida aí é corrida, agitada, a gente estava preparando várias vezes. Obrigado por bater esse papo aí com a gente. Eu acho que foi bem interessante. Eu consegui aqui no canal trazer para uma área que eu não tinha falado muito, ou de repente é algo que eu já bato muito na tecla, mas eu não tinha um respaldo científico de algum médico que pudesse respaldar isso, que eu acho bem interessante. Então, valeu aí pelo tempo aí e que Deus abençoe todos esses projetos que tu tenha colocado à mão aí, ajudado, porque eu sei que isso, e eu que estou lá na linha de frente, lá sei o quanto é importante essas parcerias para que fortaleça mesmo e que os resultados sejam mais adequados, né? Cara, Ricardo, obrigado pelo espaço. A gente estava realmente combinando faz horas, mas eu que agradeço o espaço. Eu gosto muito de trocar experiência e de conversar sobre isso. Como eu disse, o esporte deixou de ser uma paixão para virar propósito de vida na minha vida. Assim. Eu hoje trabalho com o esporte para que eu possa modificar a vida de crianças e adolescentes. Eu sei que isso também é um propósito teu, que tu acredita nisso, e isso não foi, apesar de às vezes o tempo ser realmente difícil na correria, mas foi um prazer conversar contigo, cara, porque eu tenho o mesmo respeito pelo teu propósito. A gente acha que de maneiras diferentes, em pontos diferentes, os propósitos são os mesmos, que é poder devolver um pouquinho para a sociedade as oportunidades melhores que a gente teve em vida. Então, esse é o caminho. Vamos lá, o caminho é longo, é árduo, mas a gente vai seguir na luta. Valeu, cara, um abração para ti. Obrigado você também que assistiu aí. Não esquece de se inscrever no canal, de nos apoiar e manda esse vídeo para todo mundo. Você que é pai de atleta aí e ficou até o fim aí, manda para outros colegas dos teus atletas também aí, porque eu sei que é importante esses assuntos e são assuntos que nunca vão sair da moda, né? Sempre vão estar ali sendo importante para quem trabalha com a formação. Obrigado aí, até a próxima semana com um novo vídeo.